Apoio Cultural Ótica Viu, Rua Genormeira, 825, Centro de Bauru. Olá, amigos do programa Sinal Aberto. Hoje eu vou conversar com uma amiga, a qual já tive a oportunidade de fazer vários programas com ela. Mas hoje ela abriu a casa dela para nós falarmos um pouco da vida, falarmos de todo o sucesso que ela vem angariando através dos tempos. Eu vou conversar com Doralice Zamarioli Girelli, ou simplesmente minha querida amiga Dora Girelli. Dora, tudo bem? Em primeiro lugar, muito bem? Obrigado por ter me recebido aqui na sua residência. Eu que agradeço, é um prazer ter vocês aqui, sempre você deu toda a abertura para nós, para o grupo de teatro, para carnaval, estamos aí na parada, é isso aí. Eu falo que amigos são igual o sol, né? Não precisa aparecer todo dia para a gente saber que eles existem. Com certeza, o verdadeiro amigo está sempre no coração. Bom, mas Dora Alice Zamarioli Girelli, tutte bonadiente, tutte fratelli, italiana. Mas eu percebo que a sua casa tem aquele cunho forte de portugueses, né? É, por parte de minha mãe, do Rio de Janeiro, são todos portugueses, os avós todos. E por parte do meu pai, que são italianos, alemães e austríacos. Poxa, que mistura. Ai, muita. Como é que você veio parar aqui na cidade de Bauru? Bom, eu nasci no Rio porque minha mãe era carioca, a família inteira dela lá, e meu pai foi fazer medicina no Rio, ficou noivo, conheceu, né? Minha mãe ficou noivo, se casaram e ele não quis ficar no Rio. Veio para o interior de São Paulo, na região São José do Rio Preto. Ele já era do interior? Ele era de Catanduva, Catanduva, Araraquara, essa região. E acabou assim, ficando em Bálsamo, uma cidade pequena, que naquela época nem era município, era distrito de Mirassol. E minha mãe não se acostumava, então minha mãe ficava mais no Rio do que em Bálsamo. E acabou nascendo no Rio, depois a minha irmã também, quando ela ficou grávida, a minha irmã nasceu no Rio. Só meu irmão, o último, que nasceu em São José do Rio Preto. Mas por isso que nós somos do Rio, a gente ficava muito lá, por causa dos meus avós, a família inteira lá, cada parte do ano num local. Então, pode-se dizer, você tem não só a cultura paulista, né, do interior do estado, mas conhece muita coisa do Rio de Janeiro, porque viveu lá muitos anos. Do samba raiz carioca ao sertanejo do interior de São Paulo, é maravilha. Ainda mais você que é de Vila Isabel, né? Conhece aquela tão famosa calçadas musicais, né? Isso, nasci em Vila Isabel, onde as calçadas com pedras portuguesas tem as músicas de Noel Rosa. A praça tem uma homenagem a ele em bronze, ele sentado no boteco, onde ele viveu a vida inteira, junto com o garçom, fazendo essa grande homenagem ao poeta da vila, ao nosso grande cronista da Vila Isabel. Bom, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas coleções que você tem. Acho que através do tempo você foi garimpando coisas também, heranças de família. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores. Aqui do nosso lado eu estou vendo que você tem aqui, ó, eu vou até pedir para se aproximar, por gentileza. É uma radiola aqui. Esse é o retrô, esse é moderno com o designer antigo, mas ela tem pendrive, ela tem tudo. Só que ela toca disco. Eu tenho 800 discos vinil. Então eu tenho que ter muito, eu tenho 4, eu tinha 6, agora eu só tenho 4 toca-discos, porque eu ouço todos os dias. Poxa vida, que interessante. Aqui tem aquela máscara. É uma máscara tipo carnaval, né, de Veneza, mais ou menos parecido com de Veneza, aquela é de uma dama antiga. Tem uma outra por ali que é francesa. Esse consolo aqui, ele é do tempo que o Rio de Janeiro, já foi restaurado, claro, do tempo que o Rio de Janeiro não tinha luz elétrica. Então aquelas castiçais ali, aquelas 2 velas, isso ficava na entrada das casas, onde em cima tinha a escova, o pente, etc., para que as pessoas acendessem as velas e se faziam aquele mise-en-plie, né, para poder sair para a rua. Então isso é bem antigo, isso aí é quando ainda não existia luz elétrica no Rio de Janeiro. Eu estou te fazendo mostrar um pouquinho das suas coisas, porque nós tivemos uma vez no teatro, e eu fiz numa peça sua os bastidores daquela peça, né? E eu até brinquei contigo, falei, nossa, nós sentamos num sofá de chinilho, né? Uma chinilha, uma coisa assim. Acho que foi emprestado, foi do cenário da pensão, muito louca, né? Sim. Alguém emprestou aquilo lá e estava E uma lá. infinidade de roupas ali, que eu falei, nossa, Dora, você vai em brechó também? As roupas do teatro, de fantasias, de figurino estranho, esquisito, que nós usamos principalmente na pensão muito louca, nos anos 60, nas tragédias gregas, etc., são todas de brechó. Você não encontra isso para comprar em loja, é muito difícil.
Passeando por essa sala, gente, que a Dora é uma colecionadora, né? Me fala um pouquinho dessa mesa, desses objetos tão maravilhosos que tem aqui. Esse aqui é de Marrocos, aquele prato, chamam de prato, bandeja, não sei o que é aquilo, mas de Marrocos, era da minha avó. Esses castiçais eram mexicanos do casamento de minha mãe. Essa mesinha eu comprei agora há pouco tempo, no final do ano, ela é egípcia. Essa já é comprada nem atual. Tem coisas muito antigas, tem coisas que comprar depois, tem coisas porcariadas no meio misturado, tem de tudo. Aquilo que eu gosto, não me importa o valor, não me importa nada. Tem que ser aquilo que eu me sinto bem, que é a minha cara. Tem até demais, né? É exagero. Mas isso é bastante interessante. Eu faço questão de vir até aqui, gente, porque dizem que nós temos realmente que ver com os olhos, mas às vezes o tato. Você falou dessa bandeja. Queria ver que material que é, bastante interessante. É metal, né? É metal, não é o cobre, esse é o metal mesmo. É que eu andei dourando ela, na realidade ela tinha um outro tom de original. Mas eu tenho mania de eu querer mudar tudo, então eu andei dourando. Minha avó não ia gostar nada disso. Ali, Dora, aqueles dois... O casal de camponeses franceses são de biscuit, tem uns 150 anos daí para mais, como esse aqui também. É uma coisa que tem que ser restaurada, às vezes tem que dar uma manutenção, é complicado. Você não encontra muita gente que faz esse serviço, né? Então a gente vai levando, vai fazendo a manutenção por nossa conta mesmo. Esse aqui parece um guardião, né? Um samurai, né? Samurai, né? Como esse aqui. Acho que é um samurai, se não me engano. Acho que aquele ali é um samurai. Mas esses não são antigos, não. Esses são mais comuns. Cercados de elefantes, né? Cachorro, tudo. Para dar muita sorte. Gosto de bicho. Quem é que está nos vendo nesse momento aí, pelo menos na casa da vovó, né? E sempre encontra uma cristaleira. Essa aqui é da década de... Não, essa não é antiga. Não é tão antiga? Eu fiz questão de vir nessa sala, gente, porque eu me impressionei quando eu entrei aqui com esse objeto aqui na parede. Dora, o que seria isso, meu querido? Esse é um medalhão português com o brasão da família real portuguesa, em 1780, de Maria I e Petrus III. Está escrito Portugal, ali tudo em latim. Pertenceu à família real portuguesa. Foi arrematado em leilões pela família da minha mãe no Rio de Janeiro. Esse aí na década de 50, mais ou menos, 40, 50. A sua formação? Bom, eu vim para Bauru porque meu marido, quando eu me casei, meu marido foi transferido para Bauru, que ele era da Robert Bosch, por isso que eu vim para Bauru morar. São 39 anos que estou em Bauru. Meus filhos nasceram aqui. Eu me formei na PUC Campinas História, Geografia e Sociologia, mas nunca usei os diplomas. Não, do jeito que eu recebi os diplomas em 77, eu guardei, estão guardados até hoje. Gente, vamos para o nosso rápido intervalo, né? Ainda tem muita história para contar da nossa querida amiga e escritora Dora Girelli. Não mude de canal não, hein? Voltamos já. Ótica Viu. Lentes multifocais de todas as marcas. Lentes com ou sem antirreflexo. Acessórios, armações. Faz consertos. Um ótimo atendimento e muita qualidade. Lentes solares. Os menores preços da cidade. Parcela tudo em até 6 vezes. Ótica Viu. Rua Genormeira, 825, Centro de Bauru. Fone 3313-9663. Ótica Viu. Bom, gente, já estamos de volta ao nosso programa Sinal Aberto. Hoje entrevistando minha querida amiga Dora Girelli. A propósito, se você tiver uma sugestão de pauta, entre em contato com a gente, hein? É sinalaberto@yahoo.com.br. Você pode ser o nosso próximo entrevistado. Dora, mas essa loucura toda que você escreveu, até enredo para carnaval, será que vem do signo também? Você é aquariana, né? Isso, igual você. Os aquarianos são imprevisíveis, né? E gosta daquilo que quase ninguém quer, a gente vai lá e busca porque gosta de aventura, de mudanças. Primeiro eu entrei na adolescência com muito problema, assim, introvertida, complexada, medos, etc, etc. Cheguei a repetir um ano no ginásio, por medos, por não ter coragem de responder as perguntas, de me esconder, de fugir das coisas. Aí eu falei, eu não nasci assim, eu não sou assim, eu não vou ser assim. E resolvi meu problema, comecei com o futebol. Numa aula de álgebra, de matemática, que eu odiava, não gostava daquilo, eu desenhei um campinho de futebol numa folha do caderno, passei para o moleque que estudava atrás de mim, sentava atrás, falei, desenha os jogadorzinhos nas posições com os nomes.
Dali, meu filho, ninguém me segurou mais. Aí comecei a estudar o futebol, aprendi todas as regras, aprendi as táticas, decorei as regras da FIFA, apitei jogo, formei time de futebol. Isso nos anos 60 e 63. Bem reverente para a época. 63, hoje é comum. Formei numa cidade pequenininha, cheia de preconceitos, de cobranças. E aí fui para a Rádio de São José do Rio Preto, a antiga Rádio Independência, e tinha um programa chamado Mesa Redonda de futebol. Eu comecei, aí eu falei, eu gostaria de falar aí. Aí falou, mas você entende? Vamos ver. Aí comecei a falar, eles viram que eu entendia. Aí convidaram para cobrir o jogo Palmeiras e América Campeonato Paulista de 1967, como comentarista ao vivo, sem gravação. Eu aceitei e fui. Eu fui criticada por muitos, sofri bullying, sofri um monte de coisa, falava que era mulher macho, mas tô pouco me lixando. Eu gostava daquilo, meu pai apoiou, minha mãe apoiou, e eu fui. Depois fui para o Rio de Janeiro, na Rádio Nacional do Rio, com Jorge Cury e João Saldanha, que você conhece, já viu falar muito bem deles, e fiz o teste no campo do Flamengo, mas aí a coisa lá era diferente, era perigoso, era um meio que não era bom para ninguém naquela época. E aí o Dualcei Camargo, que era o diretor de esporte da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, falou, minha filha, pega essas coisas e volta para sua cidade, que esse mundo aqui não é para você não. Aí falei, agora eu vou entrar no teatro. Aí foi quando eu comecei a escrever teatro e não parei até hoje. João Saldanha, para quem não se lembra, foi ele que escalou a seleção de 1970. Lógico, depois, por ele ser cronista, acharam que podia dar problema, e aí passaram para o Zagallo, em que até todo mundo fala, as feras do Saldanha, da Copa de 70. Ele chegou a ser treinador da seleção, e era interessante ver como que ele analisava um jogo. Ele tinha uns papéis ali, ele pegava a caneta, aquilo era tanto rabisco que ele fazia, que quando terminava aquele primeiro tempo... Só ele entendia, mas ele sabia tudo. É o que a gente faz. É incrível, era um rabisco horroroso que nem criança não faz. Tão complicado que é, tanto rabiscado, e ele sabia tudo. Bom, aí do futebol pro carnaval, pro teatro. Aqui em Bauru mesmo você escreveu o enredo de carnaval, né? Eu comecei a escrever em 88 para Cartola e parei em 2000. E não só para Cartola, depois teve um ano que eram 6 escolas desfilando, 5 enredos era meu. Também sofri muitas críticas. Uma pessoa falou que no jornal que eu estava monopolizando os enredos, mas eu nunca fui atrás de ninguém para escrever enredo. Eu não procuro ninguém, eu não ganho um centavo com isso, só gasto, porque compro livros para as pesquisas. Então se eu estivesse ganhando, se eu não estava ocupando espaço, eles que vinham atrás de mim, e eu com dó, eu gostava, eu respeito, e no que eu podia eu ajudava. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? Então é muito mais fácil criticar. Agora, quem criticou, será que tem toda essa capacidade? Só tem capacidade de criticar, mais nada. Não sei, eu não posso questionar isso, mas... Ajudou a revolucionar um pouquinho o carnaval bauruense, né? A gente vai aprendendo também a lidar com as pessoas, né? Que eu digo, nem Cristo agradou todo mundo. Com certeza. Agora, você me fez lembrar o Joãozinho 30, quando ele fez até um enredo, acho que era Ratos e Urubus, Rasgue a Minha Fantasia. Foi muito criticado, muito criticado. Teve até que cobrir o Cristo Redentor. Foi. E hoje você viu como está o Rio de Janeiro, como rompeu todas essas barreiras, mudou tudo. E foi através dele. Ele foi o que inovou, o que revolucionou o Carnaval do Rio de Janeiro. Foi Joãozinho. E ele não desenhava nada. Ele nunca desenhou um figurino, nada. Era só na cabeça e executar. Mas ele não era figurinista de desenhar. Peças de teatro, como é que tudo começou? Você falou, puxa vida, essa história que eu escrevi, eu vou conseguir passar isso para outras pessoas, para subir num palco e depois e conseguir transmitir isso aí. Como é que foi feito a primeira vez? Foi através de um professor de português, Dr. Wilson Pascoal, que era advogado e professor de português nos anos 60, em 64. Na aula de português ele criou uma sessão literária. Então nós éramos sorteados a fazer um discurso, a declamar uma poesia, a fazer uma crônica, a criticar essa crônica, e dramatizar algum texto do livro Raul Moreira Leles, que era o livro que a gente estudava naquela época. Mas Dora, nessa época que você falou, tinha muito da ditadura, velho. Você tinha que se policiar muito. Não, eu não tive problema nenhum com a ditadura. Eu comecei a escrever em março de 64, no mesmo mês que houve a tomada do poder pelos militares. Minhas peças sempre têm o cunho social, porque eu sempre gostei, por isso que eu fiz sociologia. Olha, eu não posso reclamar, eu nunca tive problema nenhum.
Eu não tive problema, eu continuei fazendo na escola, valendo nota, fui para Tanabi, depois para Campinas, eu nunca fui perseguida por ninguém. Que bom. Porque às vezes eu vejo, até eu que sou seu fã, né? Até na frente das câmeras fala, ela sabe disso, sabe? Acho que a gente tem que fazer trabalhos e homenagens, tem que fazer em vida, né? Eu sempre procuro estar entrevistando você, mostrando coisas interessantes. Aquela peça, Uma Pensão Muito Louca, você usa certas músicas ali, que você dá uma... Principalmente, eu não sei se é improviso dos seus atores, às vezes dá uma cutucada, assim, no momento que passa o país, né? Você dá aquela... cutucadinha de leve. Na pensão é menos, né? Mas no Assim Se Vive, que é sobre as classes sociais do Brasil, ali tem muita crítica embutida, tem muito diálogo, muito texto que critica certas coisas da sociedade brasileira, de políticos, da parte econômica, etc. E tem outras, a súplica cearense, que é um preconceito também em cima do nordestino, a discriminação, a miséria, não resolver até hoje o problema da seca do Nordeste. Eu escrevi em 68, um professor falou para mim, daqui uns anos a tua peça caiu da moda. Eu falei, infelizmente hoje, depois de quantos anos? 68, agora são 50, quase 50 anos, né? Ela não, infelizmente não caiu da moda, a seca continua, a miséria continua, a discriminação continua. É uma pena. Usei muita música do Chico na peça A Súplica Cearense, tem Roda Viva, tem várias músicas. Justo, Roda Viva, perfeito. Roda Viva, isso, na Súplica Cearense, sim. Eu usei por mostrar a situação. A gente quer ter voz ativa para o nosso destino mudar. Mas esse que chega a Roda Viva e leva o nosso destino para lá. É verdade, é verdade. Bom, gente, vamos para o nosso rápido intervalo. Hoje o papo está muito gostoso, conversando com a minha amiga Dora Girelli. Voltamos já. Ótica Viu. Lentes multifocais de todas as marcas. Lentes com ou sem antirreflexo. Acessórios, armações. Faz consertos. Um ótimo atendimento e muita qualidade. Lentes solares. Os menores preços da cidade. Parcela tudo em até 6 vezes. Ótica Viu. Rua Genormeira, 825, Centro de Bauru. Fone 3313-9663. Ótica Viu. Bom, gente, já estamos de volta, conversando com a minha amiga, escritora Dora Girelli. Qual foi o enredo mais difícil? Qual foi ele? Entre outros, que também foi sobre as danças, as máscaras, mas o mais difícil para mim foi o Carioca Canta Alegre Encanta para Cartola, foi o segundo enredo, 89, aqui o desfile ainda era na Nações Unidas. É um enredo complicado, um enredo que seria para uma escola tipo São Paulo, Rio, porque ele era grande, ele era pesado. Ele começou numa lenda que eu descobri num livro muito antigo do Rio de Janeiro, sobre o Rio Carioca, que deságua na praia do Flamengo. E hoje é um esgoto, infelizmente, que ninguém liga mais. Esse rio que nasce lá na Mata da Tijuca, né? E acabava desembocando ali na praia do Flamengo. Esse rio era sagrado para os índios tamoios, que eram os índios que habitavam o Rio de Janeiro naquela época, e eles viam nessas águas do Rio Carioca que elas eram mágicas. Então eles se banhavam, tomavam aquela água para ficar mais criativos, mais alegres, mais festivos, para dança, para música, para criatividade, e eles acreditavam nisso, que mudava a vida deles para melhor. E eu queria justificar por que o Rio tem o carnaval melhor do mundo, porque o Rio é alegre, porque o Rio tem o carioca é desse jeito. E eu achei que ali estava a explicação. Aí eu começo ali, aí vem a invasão dos franceses, com a guerra dos tamoios, aí vem vindo, aí até chegar no intrudo, no carnaval que veio de Portugal, a polícia quebrando o pau em cima do sambista, que o samba era pornográfico, não era bem visto, e foi indo até Tia Seata na Praça 11, no fundo de quintal fazer os sambas escondidos, até que surgiu a primeira escola de samba ali, com a Tia Seata e outras baianas que moravam ali, e formando as primeiras escolas de samba, e até chegar de hoje. Então foi uma coisa bem interessante, E você, mangueirense? Mangueirense, né? Nasci em Vila Isabel, mas sou mangueira, e Flamengo, né? Coisas da família do Rio que todos eram assim lá, né? Na minha época. Bom, e na parte teatro? A primeira peça que você escreveu, você se lembra o nome? Lembro, foi com 14 anos, a primeira peça foi no dia, se não me engano, 27 de novembro de 64.
O Rei que Não Era Rei, uma peça que eu acho medíocre, aliás. É porque é uma peça infanto-juvenil, a minha cabecinha era ainda apesar de eu ter 14 anos, eu era muito infantil ainda, então uma pecinha que é uma coisa de bem assim para criança mesmo. E na realidade eu achava que aquilo era de adulto, mas na realidade acho que era para criança, sei lá. Bom, e ali veio, né? O Rei que Não Era Rei, o Súplica Cearense, Assim Se Vive, Carolina, Um Estranho em Roma, Vingança de um Pistoleiro. Tem mais Fantasma da Meia-Noite, Vida de Peão, a Abigail e o Society. Sonho Não Pode Acabar. Sonho Não Pode Acabar, Deu Pane na Vocação. A Vocação, que eles estão tentando montar para esse ano ainda. É uma comédia igual a Pensão, muito louca. Bem, um acidente de avião muito louco, que vai ser talvez apresentado ainda esse ano em Bauru. Vai depender deles, né, do pessoal que faz parte do grupo. Noel, Quem Nasce Lá na Vila, homenagem ao Noel, porque eu nasci em Vila Isabel. E minha mãe, quando eu era criança, ela cantava as músicas do Noel pra gente. Isso fez parte da minha vida e eu tenho o maior respeito por esse compositor, que morreu com 26 anos e deixou mais de 200 músicas. É uma coisa incrível, né? Uma vida difícil, não é um exemplo para ninguém, porque era boêmio, bebia, fumava, morreu tuberculoso, mas foi um grande compositor, um grande cronista, um filósofo da Vila. E essa última, que é o Cartola, As Rosas Falam Pra Você, eu tinha muita amizade com Tia Zica, trouxe a Bauru em 88 e depois em 98, e eu quis fazer homenagem à minha Mangueira, um dos fundadores da Mangueira, o que deu as cores, escolheu as cores verde e rosa para a Mangueira e fez o primeiro samba enredo da Mangueira e o primeiro campeonato da Mangueira. Ô Dora, eu percebo que nas suas peças você fica sempre ali de frente, pode ter passado 10, 20, 30, 50, 100 vezes até, mas você fica sentado ali na frente e acompanhando o que cada ator vai falar. Sabe? Você fica naquela tensão. Eu falo, menina, que é isso? Dando risada, que a Pensão faz 27 anos que ela está em cartaz e eu não aguento, eu sento ali, eu dou risada, parece que não é minha, que foi, porque eles inventam, eles criam, eles são fantásticos. Você dá essa liberdade, né? Dou essa liberdade desde que não falem palavrões e nem os gestos obscenos, que eu não aceito. Eu acho que não tem necessidade de apelação. Nós temos que respeitar, tem crianças assistindo e eu fico em cima. E eles sabem disso. Quando eu percebo que vão querer falar, eu já olho, eles olham ainda, ele fala, a Dora não deixa. E não deixo mesmo, é autoria minha, tem que ser respeitada. Eu penso assim e quero que seja assim. Dora, mas nesses 27 anos, eu já tive a oportunidade, essa Pensão muito louca mesmo, eu já assisti umas 5, 6 vezes, mas toda vez que eu vou eu rio, gente, é muito legal. E você também tem um acervo musical, né? E você conhece muita música e você vai inovando as músicas, dando aquele mesmo sentido, porque músicas de 27 anos atrás, quando você escreveu A Pensão Muito Louca, já saiu fora de moda, mas tem algumas nos dias de hoje que falam quase a mesma coisa, então você encaixa, né? Porque a pensão, ela é atemporal, ela não segue nada, de tempo, de nada. Ela tem que passar as mensagens contra as drogas, prostituição infantil, corrupção, delinquência, etc., e alcoolismo. A gente vai trazendo, nem sou eu acho que são os próprios atores, para os dias de hoje, nas falas, nas piadas, nas músicas, para atualizar, porque ela permite isso. Ao contrário dos anos 60, o sonho não pode acabar, é que não posso. Eu tenho que seguir as músicas daquela época, porque é a história da minha turma de ginásio. Tem uma diretriz para ser seguida. Nós fomos, inclusive, ano passado, levar minha peça dos anos 60, onde os atores, os personagens existem, são minha turma de ginásio, e a maioria deles estava lá na cidade de Bálsamo assistindo, e teve um momento que os atores a plateia começou a chorar, e os atores também não conseguiram terminar o texto, tiveram que parar. Por quê? Porque as pessoas que estavam se vendo como no personagem no palco, eram eles há 50 anos atrás. E esses que estavam fazendo o papel deles, estavam sabendo que eles estavam ali na plateia. Foi uma emoção que eu nunca vi na minha vida. Uma coisa que meu pessoal vai falar, Dora, não existe, nunca vi uma emoção desse jeito, isso não existe. Foi fantástico, foi fantástico. Dia 22 de junho, é uma quinta-feira, nós vamos apresentar Noel, Quem Nasce Lá na Vila, no Teatro Municipal. No dia 28 de julho, nós vamos apresentar A Pensão Muito Louca, que estão pedindo já faz tempo, pela 1000ª vez, sei lá, eu já perdi as contas. E agora nós vamos aguardar uma data no segundo semestre para aprontar a peça do Deu Pane na Vocação e estrear. Que
Ok. Para entrar em contato com você, como é que faz? O pessoal que está nos vendo, quer saber um pouco mais da história dessa grande mulher, minha amiga, né? Tenho o prazer de falar isso, minha amiga Dora Girelli. Quem quiser fazer teatro com o Grupo Abertura, de Teatro Educativo Abertura, Lembrando que não tem custo, hein? é grátis, todos os sábados, das 2h30 às 5h30, no Bosque da Comunidade, perto da Maternidade Santa Isabel. É só chegar, falar com quem está dirigindo a peça, que já falou comigo e pode entrar. E através do telefone 3879-3923 também pode pegar mais informações. E tem o Grupo Abertura aqui no Facebook, Grupo de Teatro Abertura. Ok. Tá, gente. Né? Hoje é que nós temos tempo no nosso programa, porque senão a gente passava o tempo todo conversando com a nossa querida amiga Dora Girelli, que tem muita história para contar. Mais uma vez, querida, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para atender o programa Sinal Aberto. Eu que tenho que agradecer a vocês, porque é uma oportunidade tão boa, tão ilustre para a gente, para poder mostrar a cultura, falar um pouquinho do que a gente faz, levar o nosso trabalho sobre o que a gente pensa das coisas, e você sempre esteve do nosso lado, sempre apoiou minha turma, sempre foi um amigo mesmo, aquilo que você falou. É diferente, vocês são amigos da gente e dá todo com maior satisfação essas aberturas pra gente. Isso não tem preço. Muito obrigada. Bom, e falar de amigo é tão gostoso, né? Falar com um amigo. Bom, gente, nosso programa Sinal Aberto vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau, gente! Apoio Cultural Ótica Viu, Rua Genormeira, 825, Centro de Bauru.